Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e todo mundo em casa, aproveitando esse tempo para estudar bastante informática. E eu vou repetir uma coisa que eu falo toda a aula, mas que a gente não pode esquecer de que quem tem computador em casa, utilize esse tempo que está em casa para poder mexer no computador e treinar um pouquinho das nossas aulas nele, certo? Então você pode fazer o que você mais gosta: escrever, desenhar, pintar, usar a internet e muito mais. Na aula de hoje a gente vai fazer duas coisinhas. A gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente estudou até agora no segundo bimestre e eu vou explicar para vocês o trabalhinho que eu deixei lá no colégio, certo? As folhinhas que eu deixei para vocês na aula de hoje. Então vamos lá. No começo do segundo bimestre, a gente viu a diferença entre hardware e software. A gente viu que o hardware são as partes físicas, ou seja, as peças do computador, e que o software são os programas que ficam dentro do computador. A gente viu então que o monitor, o teclado, o mouse, o gabinete são hardwares, e que os jogos, a internet, a calculadora, o programa de ouvir música são softwares, certo? A gente viu que algum dos hardwares, alguma das peças do computador que são muito importantes, elas ficam localizadas dentro do gabinete. Dentro daquela parte que parece uma caixa que a gente usa para ligar e desligar o computador, ali ficam hardwares, peças que são muito importantes, como a placa-mãe, o HD, como a memória, o processador. A gente viu que o processador é o cérebro do computador, é ele que ajuda os programas a funcionarem, que a memória deixa o computador mais rápido, que a placa-mãe é a placa onde a gente conecta todas as pecinhas de dentro do gabinete e que o HD ele serve para armazenar, para guardar os nossos arquivos, certo? Então isso a gente começou lá no segundo bimestre, lá no comecinho do segundo bimestre. A gente aprendeu também que as peças do computador são divididas entre periféricas e essenciais. Que os essenciais são o gabinete, né? Porque a gente precisa dele para ligar e desligar o computador e é lá dentro que tudo acontece. E o monitor que a gente usa para ver o que está acontecendo no computador. E que o que a gente chama de periféricos são peças que a gente pode conectar atrás do gabinete que a gente usa para fazer alguma coisa, como teclado, mouse, fone, impressora, scanner, câmera. Todos esses acessórios do computador são o que a gente chama de periféricos, que os essenciais são aquelas peças sem as quais a gente não pode utilizar o computador, que é o gabinete e o monitor, e todo o resto são periféricos. A gente viu também que existem tipos diferentes de computador, certo? A gente viu que a gente tem celulares, tablets, notebook, o computador de mesa, que tudo isso são tipos de computador que têm funções parecidas, certo? Não são exatamente iguais, mas possuem funções parecidas. A gente viu também, depois disso, que o mundo, a gente falou sobre a revolução digital, que o mundo sofreu. O que isso quer dizer? Que hoje em dia a gente tem uma tecnologia digital, um tipo de computador para fazer quase tudo na nossa vida, não é mesmo? Para mandar mensagem, para ligar, para ver vídeo, para compartilhar foto, para conversar, que tudo hoje em dia a gente consegue associar algum tipo de computador. Quase todas as tarefas que a gente faz, a gente precisa de algum tipo de computador. Mesmo que não seja aquele computador de mesa que a gente está acostumado. Às vezes o celular. A gente tem aplicativos hoje em dia para fazer praticamente tudo. Para despertador, para lembrar a gente de beber água, para fazer exercício, para assistir aula. Então seria muito difícil a gente imaginar a nossa vida hoje sem nenhum tipo de tecnologia. E aí, na outra aula, que foi a última aula, eu pedi para vocês para fazer uma pesquisa
certo? Com uma pessoa, com um entrevistado, para ver se as pessoas acham que isso é verdade mesmo. Se essa importância que a gente tanto fala do computador, se as pessoas conseguem perceber isso na vida delas. E pedir para vocês entrevistarem uma pessoa a respeito do uso dela no computador, na vida pessoal e no trabalho. E na semana que a gente falou sobre revolução digital, eu pedi para vocês fazerem uma pequena pesquisinha sobre revolução digital também, certo? Nessa semana e para essa semana, eu deixei para vocês um trabalhinho lá no colégio que vai valer 3 pontos para nossa média, ok? 3 pontos para ajudar na nossa média do segundo bimestre. Na primeira folha, eu pedi para vocês recortarem e colarem de revista, jornal, livro, da onde vocês encontrarem, figuras que mostrem a importância do computador no dia a dia do ser humano. Então, eu vou aceitar o quê? Pessoas falando ao celular, gente trabalhando no computador, ouvindo música, vendo filme. Então, tudo que mostra o ser humano utilizando o computador serve. Então, figuras desse tipo. Na segunda página, a gente vai relembrar uma matéria lá do comecinho. Na segunda folhinha, vocês têm aí algumas figuras para diferenciar entre hardware e software. Então, você tem a imagem e embaixo você tem uma linha. Você vai olhar para a imagem e vai dizer se aquilo é um hardware ou é um software. Então, aqui a gente tem a figura do ícone do Facebook. É um hardware ou um software? O WhatsApp é um hardware ou é um software? O monitor, o Instagram, o fone de ouvido e a impressora. São 6 figuras ao total que você vai lá classificar entre hardware e software, ok? Eu vejo vocês na próxima semana. Não esqueçam de fazer o trabalho, entregar o trabalho com o nome, para que eu possa corrigir e ajudar na nota de vocês desse bimestre, ok? Beijo, até semana que vem.